Fala, galera! Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo episódio do podcast para você que está me escutando e do nosso videocast para você que está me assistindo pelo YouTube. Hoje eu tenho um convidado especial, é uma honra tê-lo aqui do meu lado. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, pelo seu tempo de estar aqui comigo. Eu fui dar uma caçada no Google, só para falar, meu Deus... Gente, tá na Wikipédia, que maravilhoso! O Saulo Ribeiro. Muito obrigada, Saulo. É um maior prazer estar aqui, eu sei do seu trabalho. Inclusive, eu sou uma prova de que realmente você faz tudo com muito amor, assim, muita paixão pelo que você faz. E mente sã é corpo são, né? Então, tem tudo a ver isso aí com o que a gente prega. O artista marcial, de cuidar da saúde física, mental, espiritual, e é um maior prazer estar aqui. Eba. Vamos lá. Pra você, ó, já deixa o seu curtir, né, antes de assistir, porque vocês esquecem de curtir é muito importante pro YouTube. E mente nutrida, né, o que é o mente nutrida? É trazer pessoas, né, que tem essa vibe positiva, conhecimento, sucesso, para vocês tirarem um pouquinho de motivação, tirarem um pouquinho de insight nesse mundo que a gente vive, né, rodeado de pessoas, às vezes, que estão reclamando, pessoas negativas. Eu quero que o meu canal, eu quero que esse momento seja um momento inspirador para vocês, né? Então, cara, trazer o Saulo aqui é maravilhoso, não só pela sua história de vida, mas pelas artes marciais, né? A primeira pergunta que eu quero fazer é, seu kimono fede ou não fede? Isso aí é uma regra básica, assim, de convivência. Eu acho que não só no tatame, como em sociedade, né? Você tem que... Como você pode cuidar de uma outra pessoa, como você pode almejar, assim, cuidar de um filho, ou ser uma pessoa bem relacionada no seu trabalho, se você não cuida da sua saúde física, né? E isso aí, o kimono é uma ferramenta de trabalho e a primeira coisa, ela tem que estar realmente devidamente apropriada para o treino, né? Um contato físico, o jiu-jitsu é o esporte maior contato físico que existe, sem traumas. Então, você vai estar abraçando seus coleguinhas o tempo todo, e cheiro é um dos 5 sentidos que a gente realmente tem que cuidar bem dele, né? E kimono sujo, volta pra casa. Ó, já ficou aí a dica, né? Pelo amor da vida, a gente lavem esses kimonos. Por favor. Saulo, vamos lá. Eu quero conhecer um pouquinho da sua história, né? Como surgiu o jiu-jitsu na sua vida? Você já vem de uma família que treina? Como que é? Na verdade, a arte sempre fez parte da minha vida desde muito cedo. Na parte da minha mãe, na musicalidade, na espiritualidade, desde muito cedo, assim, com 6 anos eu já tive contato, assim, com a música, já tive contato com a parte espiritual, e do meu pai por realmente saber que toda criança tem que saber se defender, e a autoconfiança é um dos elementos, assim, básicos, assim, de sobrevivência na sociedade. Então meu pai muito cedo já queria que eu soubesse me defender longe dos olhos dele, né? Pelas características super protetoras dele, mas sabendo que a gente queria filho para o mundo. E essa história que estão falando hoje de bullying, isso aí já existe desde a antiguidade, né? Aquele primeiro contato, assim, por atenção, por realmente... uma troca energética desde criança, né? Que são crianças, mas são espíritos velhos. Sim. Que estão ali dentro e realmente um incomoda o outro desde pequeno. E a arte marcial, com 6 anos, meu pai me levou para um japonês, realmente, eu falo que ele é o japonês torturador, um cara que veio da Segunda Guerra Mundial. Caraca. e foi morar em Manaus, Sensei Noguchi. E a primeira recomendação dele é o estilo Kyokushin de Karatê. E a primeira coisa que ele chegava lá e perguntava, ó, aqui a gente ensina um Karatê e o nosso corretivo, a gente vai ter que bater no seu filho. Você concorda bater no seu filho? Aí meu pai, pode bater. Gente, mas como assim, bater como? É porque no Karatê tradicional japonês, você tem realmente uma submissão ao seu mestre, então ela inclui a porrada pedagógica. Mas como que é? Varada? Assim, pá. Às vezes varada, às vezes tem uma coisa chamada Shinai,
que às vezes é a mão, às vezes é... E só existem duas formas de aprendizado, pelo amor e pela dor. E quando a gente é criança, a gente tem que realmente ter essa noção de que a gente vai enfrentar um mundo real. E o mundo real às vezes machuca fisicamente, espiritualmente. E eu não tenho o que reclamar, foi assim uma época muito legal da minha vida. E meu pai vibrava quando eu apanhava, né? Ele ficava com remorso de ter que me bater em casa. Então, aí quando já era... tá outro já batendo, já resolve. E na arte marcial você aprende a arte da ponderância, né? E realmente a porrada é pedagógica, é aquela que não machuca, é aquela que realmente impacta o teu espírito e não realmente a tua parte física. Mas você tinha essa sabedoria quando você tinha essa idade? De jeito nenhum, senão não teria apanhado tanto. Realmente eu acho que fora a parte acadêmica, a arte marcial ela te coloca realmente numa maturidade muito cedo. E quando você tem esse combate, esse contato físico, eu acredito realmente, toda criança tem que, quando já tiver realmente podendo já se entender, a arte marcial ela é fundamental, é uma escola paralela da vida. Nossa. Que realmente vai fazer o teu filho ser uma pessoa diferenciada. Olha, aí beleza, aí com 6 anos então você começou lá. Isso, e o karatê, o Kyokushinkai, você não pode dar soco na cara, e realmente eu era uma criança muito assim, com uma energia muito alta e nunca gostei de perder em nada, e realmente quando ficava ruim eu atingia realmente as crianças no rosto. Caraca, sabia disso? E depois de vários amiguinhos, tirar sangue de vários amiguinhos, realmente meu pai, novamente com uma inteligência assim, bem particular assim do homem de bem, achou melhor por me conduzir para o judô. Onde não tinha também mais golpes traumáticos. Eu tinha realmente uma dificuldade de aceitar um soco, um chute de uma forma assim competitiva. Então o judô, como é mais na parte de projeção de queda, mais a parte da luta corporal, eu me encontrei no judô. E novamente tive um professor bem carrasco que também fazia o uso do Shinai, fazia o uso do... Ele era aluno de um grande sensei francês chamado Mehdi, que fez uma escola assim de vários campeões olímpicos no Rio de Janeiro, e era da mesma filosofia: se não apanhar em casa, apanha aqui, mas você vai ser disciplinado. Será que rola ainda hoje? Ah, com certeza. Meus alunos apanham. Apanham. Mas é tudo porrada pedagógica, é aquele carinho assim que você tem com aquela pessoa. Aquele carinho, sacanagem, né? Eu acredito na porrada pedagógica. Existe todo esse... Mas porque hoje a sociedade é a sociedade do mimimi, né? Então, por isso que eu perguntei se ainda existe. Então, eu acredito que essa tradição, que não é... A diferença... do controle pedagógico através da porrada é a violência. Então na arte marcial você não está sendo violento, você está sendo corretivo, e a gente tem totalmente a dosagem, a medida certa pela nossa bagagem que vem e pela nossa história dentro da arte marcial. Ela aprende você realmente, para você dar uma porrada, para você realmente corrigir, você tem que ter a medida, né? Porque a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Sim. Então, isso é uma parte bem legal e meus alunos gostam. Eu continuo batendo. Aí, beleza. Aí você foi pro judô, não sabia. Então, antes do Gil, você foi pro judô. E no começo da década de 90, existia uma rivalidade muito grande do judô com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu era aquela arte marginal que estava crescendo sem muita disciplina e sem muita estrutura, e era, na verdade, várias garagens onde as pessoas se reuniam e começavam a trocar conhecimento, mas não existia ainda essa figura do sensei, não existia essa figura assim do mestre. O judô é uma arte milenar e o jiu-jitsu veio para o Brasil na década de 60 com o professor Hélio Gracie, com o Jigoro Kano. A primeira escola de arte marcial foi fundada no Rio de Janeiro em 1925. Caramba! No Rio Branco. E é uma arte marcial nova ainda,
que realmente é o mais próximo que você vai chegar de uma luta real, física, de contato. O judô, por ser um esporte olímpico e por ter muitas regras, muita coisa não vale. Entendi. E já no jiu-jitsu, na parte de combate, de contato, você pode atacar as pernas, só não pode soco, chute, dedo no olho, morder e kimono sujo. E kimono sujo, por favor. Então, existia esse protecionismo do judô de se proteger dessa arte marcial marginal que estava crescendo. Ninguém tirava o kimono no meio do tatame. Você faz isso no judô, é uma ofensa grave. Kimono de qualquer jeito, a calça de uma cor, a camisa da outra. Então, não tinha tipo uma regra ainda, nunca né? teve. Até a instituição da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu no começo da década de 90 e o nosso primeiro campeonato mundial, que foi em 95. Nossa, foi em 95 o campeonato mundial? Isso, eu lutei o primeiro campeonato mundial. Você lutou? Lutei, eu ajudei a carregar os tatames, a gente a montar o espetáculo todo. Caraca! Não, mas vamos lá, volta pro judô. Aí você competiu no judô ou não? Competi muito. Ah, então você competiu. Eu acredito que se você entra numa arte marcial e você não tem essa experiência competitiva, você não atinge a plenitude do que aquela arte marcial te impacta pessoalmente. Por quê? Porque é uma troca diferente. Você está dentro de um ambiente que você controla de academia, quando você tem uma intimidade assim com as pessoas que estão em volta, é um universo. Quando você vai para um universo competitivo e quando você nunca viu aquele cara na sua vida e você vai ter que tocar a espadada com ele, dá um novo elemento e desenvolve outros sentimentos que você tem dentro de você que você nem sabia que existia. Tipo o quê, assim? Tipo, é melhor sua mãe chorar do que a minha. Então, na verdade, você desenvolve alguns sentimentos assim que para umas pessoas podem parecer egoístas, mas são de autopreservação. Mas é uma então, competição, todo mundo tá lá para ganhar, né? E quando você entende o caráter da competição, que você se torna um cara mais oportunista. Às vezes, quando você tem uma personalidade muito condescendente, você não, deixa pra lá, deixa isso pra cá, você perde algumas oportunidades na sua vida. E na competição, principalmente de esporte de contato, você tem que se aproveitar da fraqueza do teu oponente. Então, por isso que você tem que observar muito, né? Uma das coisas, eu fiz Jiu, né? Já te falei. Eu fiz Jiu por 6 meses, eu achei, nossa, totalmente, assim, me surpreendeu, porque é um quebra-cabeça, né? Com certeza. Tipo, você tem que pensar, não é? Certeza. O faixa branca, né? Eu que tinha acabado de começar. Eu costumo dizer que é uma engenharia completamente futurista de como aperfeiçoar o teu corpo e tudo aquilo todas as alavancas que estão envolvidas nele. Então, tudo no jiu-jitsu depende, não é uma ciência exata. Você faz isso aqui, que acontece isso aqui, depende. Você não sabe como é que o teu oponente vai se comportar, então, assim... Então, imagino tanto de posição que tem que ter na cabeça. Assim, da ação-reação. Então, e você não controla o que a outra pessoa também vai fazer, Sim. Então... É assim uma coisa maravilhosa. Ó, já fugimos. Vamos voltar lá pro judô. Então você competiu no judô. Competi muito legal. No judô. Da onde veio? Aí eu comecei a namorar uma menina que o irmão dela fazia jiu-jitsu. E o meu professor de judô estava perdendo muito aluno pro jiu-jitsu. E ele proibia a gente. Que era uma coisa radical, por exemplo. Se você quer o aperfeiçoamento de alguém, deixa ele voar e... A gente não tem uma verdade. Dentro da arte marcial não existe uma só verdade. Existem várias vertentes da mesma coisa. A gente tem a mesma base. E ele, por esse radicalismo dele, estava perdendo muitos alunos. Então eu realmente queria ter essa experiência. Parece que quanto mais você diz não, mais você quer saber o que tem por trás daquele não, né? Por isso que eu costumo dizer que o não faz curva. Então, tipo, não por quê? Alguma coisa deve ter aí, né? Exatamente. Você quer estimular alguém a fazer, é só dizer não. Você tinha quantos anos? Eu tinha nessa época já 15 anos, 16 anos. Nossa. E era modinha, todo mundo fazia jiu-jitsu e eu era o mais tradicional que fazia o judô. E você morava onde? Morava em Manaus ainda. Você é da onde? De Manaus. Ah, você é de Manaus, tá. Isso. Aí surgiu lá... E aí eu fui escondido fazer uma aula.
fui escondido fazer uma aula. E no judô, dentro da minha categoria de idade, assim, realmente eu já despontava, assim. E por não ter ser um caráter mais de competição de pontos, no judô, se você dá uma queda, acabou a luta. Aquilo dava um vazio assim em mim. Eu falava, pô, mas se continuasse aqui ou ele, o que ia acontecer? E essa resposta eu tive no jiu-jitsu, porque no jiu-jitsu é o começo, né? É o Highlander, só pode haver um. E o grande objetivo é você realmente fazer a outra pessoa desistir por técnicas de submissão, por técnicas de enforcamento. Então, realmente aquilo me deu uma outra noção do que era. E realmente o chão do jiu-jitsu não tem comparação com o do judô. O judô é um chão muito técnico, esportivo, e o do jiu-jitsu se assemelha mais à briga mesmo. É o que vai acontecer numa situação real se duas pessoas se engalfinharem. E aí meu professor descobriu, eu cheguei um dia na minha academia, tava a luz apagada, eu falei, ué, faltou luz? E aí eu tomei uma surra do meu professor. Sabe quando o pai bate no filho que fez coisa errada? Foi assim a primeira grande surra que eu tomei de um homem, de soco, mas bateu como? Soco, chute, tudo. Bateu? Soco, chute, com a técnica, mas foi uma surra. Caraca. E aí, na verdade, eu gostei de ter apanhado, porque aí eu sei como é que batia. Essa surra me tirou o medo, assim, de qualquer combate na rua, no colégio, com qualquer outra pessoa, porque eu falei, cara, se eu tomei porrada eu tô rindo, que eu tô imaginando a cena. Porque, ele chegou na academia escuro, tipo... tudo escuro, e tu fala assim, pô, que diabo é isso aqui, cara, que faltou luz. Aí quando eu vi a porrada com ele. Meu Deus, mas pode? Tudo bem? Não pode. Essa é a parte do submundo da arte marcial. Eu tô com medo de apanhar nessas escolas de luta. E eu reencontrei esse professor no primeiro campeonato mundial. Aí tu bateu nele. Ele tinha se convertido pro jiu-jitsu. Olha a vida como é. Ele acabou passando pro jiu-jitsu, eu cheguei por trás assim, toquei nele assim, eu falei, olha só. Aí você apagou a luz. Aí ele tomou um susto, né, cara? Ele, não, me desculpa, não poderia ter feito aquilo. Eu falei, imagina se eu quisesse agora fazer a mesma coisa contigo, seu gordinho. E aí, beleza, aí você apanhou e aí... Aí, na verdade, foi a desculpa que eu queria pra ir pro jiu-jitsu. Aí você, mano, o que eu vou fazer? Falei que eu fiquei putinho, mas não fiquei putinho nada. Eu até gostei de ter tomado uma surra. Porque eu era curioso, assim, nas brigas, assim, na rua, com um garoto que eu tinha tido. Eu nunca tinha tomado uma porrada. Então eu falei assim, rapaz, como é que é quando o tempo fecha? Porque, na verdade, na adversidade é que você revela realmente o caráter do ser humano, né? Não é quando tá batendo, é quando tá apanhando. Não é quando você tem todas as possibilidades e todos os predicativos. É quando você realmente tira leite de pedra, aí você vê quem tá com você. Então tem vários paralelos assim da arte marcial para nossa vida cotidiana que realmente me fortalecem. Até hoje. Então, quando eu faço esse paralelo, realmente eu vejo que eu sou um sobrevivente. E a arte marcial foi o que me deu... assim, a calma e a tranquilidade diante do caos, né? Massa. Aí entrou no Gil. Aí entrei no Gil. Apanhou, eu ia perguntar. Porque é realmente a mistura de uma escola clássica com uma escola de realmente briga de rua que colocaram umas técnicas. Então, e para mim foi assim, no começo, difícil não ter aquela disciplina, não ter aquela... sistemática. E era a lei do mais forte. A gente não tinha metodologia de ensino, a gente não tinha nada disso. Então, para mim, foi realmente uma experiência assim inovadora. E realmente me apaixonei pelo jiu-jitsu. Parecia que quanto mais eu apanhava, mais eu queria entender o que era aquilo. E como eu vi que as pessoas... Porque geralmente no judô, se você é do mesmo peso, é uma porrada boa. Mas realmente, quando tem uma diferença de peso... O mais leve ou o mais fraco não tem a menor chance, porque realmente é um esporte de pujança física. Mas quando eu vi no jiu-jitsu, inclusive quando eu apanhei da primeira menina, aí eu falei assim, cara, e a gente tem aquela do homem bruto, como é que eu vou apanhar de mulher? Então realmente foi um tapa no meu ego. Você era faixa branca? Não, eu já era faixa verde. É branca, verde... Branca, verde, azul, roxa, marrom e preta.
Aí você já era verde, aí Isso. apanhou. Ela era faixa o quê? Roxa. Ah. Braba, braba. Uma mulher que sabe jiu-jitsu, ela consegue dominar qualquer homem que não faça jiu-jitsu. Se eu trouxer uma faixa branca minha, uma pessoa que não faz jiu-jitsu vai apanhar. Olha. Vai apanhar. A consciência corporal e a maturidade do contato físico equivale à falta de força, à falta de pujança que a mulher vem por algum motivo ter. Massa. E é incrível a transformação que acontece. Você tirar uma foto sua quando você começa o jiu-jitsu e um ano depois você não se reconhece na foto. Oh. É que nem tipo aquelas transformações que você faz. Sim. A tua áurea muda. O teu espírito, a tua forma de olhar pra câmera, a tua forma, tudo muda. Poxa. Então é assim uma coisa Quando incrível. o John começar, eu vou fazer com ele. É porque o negócio é o seguinte, tu não pode fazer com teu marido, não pode fazer com o Marcelo, porque daqui a pouco tu tá mandando no que ele tem que fazer contigo. Então, Olha, já tem um impedimento aí, já tem um impedimento aí. Tem que fazer com outro professor. E na verdade, agora tá... No jiu-jitsu está um crescente muito grande da profissionalização da professora feminina. Olha! E, na verdade, eu realmente sou um dos defensores que mulher tem que fazer jiu-jitsu com mulher, porque é uma outra sinergia. É uma sinergia completamente diferente, é um entendimento diferente, e as mulheres, por algum motivo hoje, passaram a ter um ar de competição natural delas mesmas, com elas mesmas. E ali dentro do jiu-jitsu você vai ter que entrar e você vai ter que realmente bal para uma outra mulher sem nem conhecê-la. Então daí você já vai ter que exercer tipo o primeiro princípio da arte marcial, que é realmente a reverência ao seu mestre mesmo você. E aí você vai ter que admirar o seu mestre, você vai começar a ver quais são os hábitos, quais são... Nossa, é legal, né? Uma professora de Gil mesmo, né? Isso é legal. É tipo a profissão dentro da arte marcial que mais cresce. A professora de jiu-jitsu feminino. Massa. Volta, vamos voltar. Já vou sempre voltando. Pode lá. voltar. Que a gente vai indo, aí eu volto. É porque a gente abre vários balões assim, de história, porque o maior legado que eu tenho são as histórias transformadoras que o jiu-jitsu e de todas as pessoas que passaram pelo meu convívio assim, dentro da arte marcial. Quando que você teve a sua faixa preta? 27 de novembro de 1995. Olha a data! Você fez na mesma escola sempre? Não, como é que foi essa trajetória? Eu comecei lá em Manaus, e aí quando eu fiz 17 anos, meu pai de novo teve essa brilhante ideia, porque metade dos meus amigos ou morreram de overdose, drogas, ou estavam fazendo merda lá em Manaus, metade estava casado, e a outra metade não sabia o que fazer da vida. Aí meu pai falou, cara, o mundo não é essa bolha aqui de Manaus. Você não quer fazer um vestibular fora, não? E aí foi quando eu com 17 anos... Não, mas primeiro tu tem que trocar um pouco essa tua chavezinha. Esse negócio de festa, menina e brincar de lutinha não tá dando, não. Aí me mandou pra um pensionato em Campinas. Nossa! Onde eu tava com 18 nerds, assim. Ali é onde eu conheci a personalidade nerd. É um ser incrível. É um ser incrível, diferenciado, que ele usa a inteligência dele e a sensibilidade para desviar de bala da sociedade humana que coloca ele quase como um ser, assim, alien. Caraca! Então eu tive, assim, a minha primeira experiência, assim, vamos dizer assim, cultural, de entender o que aquela pessoa que não tem compleição física, como é que ela se defende na vida, assim, cotidiana. Legal. Então eu fui realmente posto, assim, no colo, e em troca eu defendia eles na... Oh, massa! E o jiu-jitsu te dá esse poder, te dá uma moeda de troca muito importante. Porque toda pessoa tem a necessidade de se sentir segura. E a segurança, ela não vem de nenhum fator externo, ela é interna. A maior segurança. O presidente da República, ele pode ter hoje todos os seguranças, mas ele tem aquela insegurança dentro dele. Porque ele realmente não foi posto à prova. Então foi essa fragilidade que eu vi nos nerdzinhos lá. Todo mundo lá que estudava comigo era para fazer prova na PUC, era para fazer prova nas mais concorridas. Foi tipo um cursinho isso? Não, pensionato. 9 horas trancava a porta, senão eu não fazia. Caraca! Você tem hora para entrar, depois de 9 horas da noite você não pode sair, a luz apaga às 10. Gente, você ficou quanto tempo lá? E eu recomendo isso aí para qualquer pai assim que quer realmente que o filho dê uma viradinha na chave. Olha. Bota no pensionato. Você fica de castigo,
É tipo... Caraca. Acho bem interessante. Em Campinas tem um pensionato bem famoso. Em São disso Paulo, aí você foi Em pra São Paulo. Fui. E aí acabou que eu passei nas minhas 4 faculdades que eu queria. E aí foi na época do Rock in Rio. Aí eu fui pro Rio e eu falei, cara, aqui é legal. Aí foi quando eu cursei o curso de Direito. Então você cursou lá no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Quantos anos você entrou? 5 anos. Eu entrei com 18 anos. E aí foi o meu primeiro contato com a família Gracie. A família Gracie é realmente a precursora do nosso esporte, né? E eu procurei uma escola parecida com a da linhagem que eu fazia e eu caí no Colégio Padre Antônio Vieira, que é a escola mais tradicional de jiu-jitsu do Rio de Janeiro, que é a escola que o professor Hélio dava aula. Olha. Então eu tive assim a benção de conviver com o professor Hélio e o meu mestre foi o Royler Gracie. O Royler Gracie é o maior competidor da história da família. Caraca. E ele pesava 64 quilos. Nossa. Era realmente compleição física e fazia coisas incríveis. Aí eu me apaixonei assim, realmente, definitivamente. E eu, como só estudava de manhã, eu ia de tarde lá pra academia e ficava vendo. Aí eu vi, cara, neguinho vive realmente disso. E o professor Hélio, já com 70 anos, dava uma aula atrás da outra, assim, e eu via, pô, como é que esse senhorzinho consegue realmente. Aí foi quando adicionou outro elemento assim na minha visão do que era o jiu-jitsu. Quando você faz alguma coisa que realmente você ama e você é apaixonado por aquilo, aquilo não te cansa. Aquilo no final, eu via que no final das aulas ele estava com mais energia do que quando ele começava as aulas de manhã. E ele começava a dar aula de manhã às 7 horas da manhã. Para empresários, para políticos. Ali era tipo quando eu via assim o tipo de pessoas que estavam, né, presidente da OAB, ministro. Eu ficava assim, tipo, cara, como é que o jiu-jitsu atrai esse tipo de pessoa? Que legal. Aí que eu vi que realmente eles estavam ali em busca daquela confiança que nenhum órgão, que nenhuma pessoa, que nenhuma estrutura vai te dar. É a interna. Até para ser um melhor pai, um melhor profissional, uma pessoa assim que vai ter um discernimento diferenciado. A arte marcial realmente te põe assim no estado de espírito do momento. Gente. Essa é outra grande coisa assim que quando você está fazendo jiu-jitsu, você não está pensando nas contas que você tem que pagar, você não está pensando o que aconteceu em casa. Isso é diferente da musculação. A musculação você está pensando, ai que saco, não sei o que, não sei o que lá. Exatamente. O Gil não, o Gil se você parar para pensar, você leva alguma coisa lá. Não, e tem sempre uma outra energia te puxando. Você ter assim uma energia de contato com você se apropria um pouco da energia do outro. Sim. Essa é uma coisa assim fantástica. Às vezes eu chegava realmente bem assim de bola murcha na academia e a troca assim, porque você faz o combate com várias pessoas, você troca a linguagem não verbal, então eu entendo hoje também a sensibilidade do mudo, porque que ele tem aquela sensibilidade assim, eu tive a oportunidade, meu primo, onde eu morava lá no Rio, ele era surdo e mudo. E cara, eu chegava em casa, da forma que eu chegava, ele já sabia se eu tava puto, se eu tava feliz, se eu tava cansado, se eu tava com fome. É quase que o corpo humano assim Nós não usamos tudo, né? Tudo que a gente tem pra usar, a gente não usa, né? Porque é muito cômodo hoje, né? E você, na tua área, assim, com o brilhantismo que você faz, você tem que lidar com um dos maiores vícios do ser humano, né? Que é o gosto das coisas. Sim. Então, prazer de estar comendo. Né? E aí exerce um fator, assim, tipo, primordial no teu estado de espírito, né? Sim. Quer comer um chocolate ou quer comer uma cenoura? Então, o cérebro recebe aquilo de uma maneira diferente. Sim. Então... Volta, aí você pegou faixa preta. Isso. Lá no Rio. Eu fui a faixa preta mais rápida do sistema Gracie. Eu peguei minha faixa preta com 5 anos. Caramba! Geralmente a escola do jiu-jitsu leva de 8 a 10 anos. Nossa! Eu peguei minha faixa preta com 5 anos. Mas por quê? Pela sua dedicação? Porque eu era um louco. Caraca! Porque eu realmente... Por já ter vindo de toda essa história desde pequeno com meu pai também, deixa eu ver se tá bom de jiu-jitsu, ele mandava eu mexer com um menino mais velho. E aí foi minha segunda surra, eu tinha 9 anos, gente... eu mexi com um guardador de rua, tinha 14, ele treinou na porrada. Pegou na gravata assim, só que ele era muito mais forte, 14 anos, eu tinha 9.
Então, pô, cheguei em casa todo amassado. Caramba, eu falei, que porra. doideira, Papai, mas meu pai, ele falou, é bom, mas agora ele te respeita, agora ele te respeita. Todo amassado. Então, esses testes realmente assim, foram legais. E quando eu tive contato assim, com a essência do jiu-jitsu através do professor Hélio e daquele berço da família Gracie, realmente eu já estava bem maduro para a minha idade. Então, eu fui uma esponja, eu assimilei tudo muito rápido. E uma diferença assim gritante do judô para o jiu-jitsu é a competitividade de treino. Por exemplo, o cara do jiu-jitsu, ele leva pro pessoal o treino dele ali, mesmo sendo com os amiguinhos no dia a dia, ele conta como ele ganhou, se bateu, se não bateu. Pra gente no judô isso não tem nada a ver. O que interessa é na hora. É na hora, nas 4 linhas, que você vai ter que ser o número 1. Essa é a hora. Então, quando eu entrei no jiu-jitsu, pô, o cara te pegou, ficava neguinho falando muito negócio de comentando. Eu comparo isso com quando o cara pega a menina, e aí, comeu? Tipo, fica aquela coisa assim, pô, não é esse o ponto, meu filho. Não é esse o ponto. Então, na verdade, a conquista que o judô te dá é muito mais calma, você não precisa ficar falando que você deu um impão no cara, no outro. Então isso, quando eu entrei no jiu-jitsu, foi uma coisa meio que eu via que eu evoluía muito mais rápido, porque, por exemplo, você cansado, você quer descansar, eu não, eu quero treinar, porque aí eu não estou preocupado se o cara vai me finalizar, eu quero ver se eu consigo me defender aqui morto. Porque é quando cansa que realmente a tua maturidade marcial, é quando você está sem dinheiro, é quando você realmente se testa na adversidade. Agora você falou uma parte que então eu isso consegui de entender. cedo, desde cedo, eu já gostava, não tem água, tem que atravessar esse deserto aqui, vamos ver que tipo de resiliência. Mas isso já é do seu perfil, né? Você já tem um perfil que é desafiador, que gosta de competir. E que realmente a derrota, que eles chamavam de derrota, para mim não era derrota. Era um estímulo para mim poder desvendar uma outra forma, tanto interna quanto externa, de conseguir sobreviver. Porque o jiu-jitsu é a arte da sobrevivência. Massa. Tá, volta. Aí pegou faixa preta em 5 anos. No mesmo ano que eu me formei na faculdade de Direito. Porque foi o mesmo período. Nossa, que lindo. E aí eu fazia um estágio que na época eu ganhava, assim, dizer hoje, assim, uns 7 mil reais. E jiu-jitsu, eu dava aula numa academia que eu ganhava 600 reais. Aí um belo dia, e aí teve o primeiro campeonato mundial. Aí no primeiro campeonato mundial, eu fiz uma dieta maluca lá, porque eu era da categoria meio pesado. Meio pesado é 85 quilos. Só que o meu professor fez uma aposta com o primo dele. Bota o teu melhor com o meu melhor. No primeiro campeonato. No primeiro campeonato mundial. Só que o outro era do peso leve. Então, eu passei um mês comendo metade de uma melancia todo dia. Era só o que eu comia. Não fala isso, era a gente só não o que eu faz comia. isso, pelo amor. Eu tenho uma foto, eu vou te mandar uma foto assim, eu chupado assim. A gente nessa época não tinha nenhuma informação. Não tinha, como é que ia caçar na internet? Tinha nada nessa época. Nessa época eu lembro, do começo da década de 90, não tinha nem celular, pô. Não. E o que tinha era um tijolão assim, PT 550. Tinha que ir na Barça pesquisar, né? Nossa, na Barça, né? Mirador, era assim. Barça, hoje, cara, pô, a informação que todo mundo tem é assim. Muito. Só não toma vergonha na cara. Sim, se não quiser. Olha aqui esse canal maravilhoso, Mente Nutrida. Já deixa o seu curtir, deixa no comentário aí se você tá gostando, porque é uma forma de estar inspirando as pessoas, né? Aí tu ficou magrelão. Cara, fiquei assim, eu tava com um aspecto assim de doente. De doente também, mesmo. Meia mas é que tinham essa cultura, tipo, só comer só fruta, não vai emagrecer. Mas eu vi que realmente, tanto que quando acabou a luta, realmente eu tava num estágio assim de estafa, de mal, você ganhou? mal ganhei. Você foi campeão mundial, do primeiro campeonato. Mundial, Que maravilhoso, que orgulho! Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Seguidos, indo, eu abri aqui, em 5 categorias diferentes de peso, né? Porque, como eu te falei, o título realmente não te define. Mas é bom ganhar. Hã? É bom ganhar. É bom quando tu sobe lá no pódio, é quase que uma droga instantânea, mas depois tu sai dali tu quer mais. Fica aquele negócio de querer. E se você se pega no que você já fez,
você não traça um objetivo... Exato. Olha aqui, dá pra mostrar? Olha aqui, Você gente. não traça um objetivo assim lá Ó. na frente, entendeu? Então... Sinistro. E aí, beleza. Tanto que o campeonato que mais me impactou, assim, que eu mais gostei, foi o que eu perdi. Por quê? Porque primeiro eu fui finalizado, nunca tinha sido finalizado numa competição. Depois de quantas, você lembra? Depois de 8 anos invicto. Ah, É. você já achava também, né? Não, Você porque se é o achava? seguinte, eu falava assim, cara, Tipo, ai, ninguém... pô. É porque nessa parte eu era realmente egoísta com o que eu sentia, com meus sentimentos e o que realmente... Porque não era para os outros, sempre foi para mim. E eu acredito que isso me... As pessoas gostam de mostrar para os outros, mas elas não estão interessadas no que vai realmente fazer elas se sentir realizadas. Então, a primeira decisão foi, pai, eu tenho um pedido para te fazer. E aí, meu filho, vai como é que tá seu trabalho, não sei o que, se formou... Não, é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero mais advogar, eu não quero mais fazer nada disso. Eu quero ser professor de jiu-jitsu. Tá? Meu filho, você tá usando droga? Meu filho, você tá bebendo, né? Aí ele falou assim, cara, eu vou te dar... Você vai pro internato de novo. Aí ele falou assim, eu vou te dar 24 horas, eu vou te ligar amanhã. Sei lá o que tu tá na tua cabeça, o que aconteceu. Se for essa realmente a tua decisão, eu vou te apoiar. Mas tu sabe que a tua mãe não vai. Aí eu falei, tá bom, papai. Liguei pra ele no outro dia. Ele falou, quanto você vai ganhar nesse negócio de jiu-jitsu? Eu falei, pai, agora eu tô ganhando R$600. Não tinha nada de... Nessa época não tinha nenhuma estrutura de negócio em volta do jiu-jitsu. Você morava com quem no Rio? No Rio de Janeiro, essa época eu já morava sozinho, mas eu comecei morando com a minha tia, que legal. tinha esse meu primo que era surdo e mudo. E foi quando eu vi que ele pegava as técnicas muito mais fácil com qualquer pessoa que falava. Então a percepção dele e do toque de tudo era incrível. E aí eu vejo realmente que o melhor aluno é aquele que faz as coisas de boca calada. Porque quando ele fala, ele tá realmente botando para fora as frustrações dele. E a frustração, ela tem que ser controlada internamente. E isso aí foi outra coisa que não interessava o que me mandava fazer, eu fazia. Então, eu acredito também que esse doutrinamento meu de aceitar qualquer coisa, o cara, agora tem que pular meia hora de corda. Tá bom, vou pular meia hora de corda. Por quê? É que atleta tem esse pensamento, né? Você Mas faz eu o que tem nunca que fui fazer. muito atleta também, não. É? Eu me considero um artista marcial, que tem uma grande diferença pro atleta. O atleta, geralmente, ele acredita demais na metodologia. Eu acreditava demais em mim. Então, eu colocava, assim, desafios diferentes para mim. Na verdade, quando eu comecei a lutar na categoria Master, que é acima de 30 anos, e eu comecei com nutricionista, acompanhamento de toda a minha performance, eu vi que melhorou. Legal. Melhorou, assim... Você ganhava dinheiro física. nas competições? Não. Não, é um esporte amador. Só que na época de 90, começou o UFC. E os Estados Unidos deu aquele boom e todo mundo que ganhava o Mundial aqui, todo mundo queria lá, né? Porque é aquela velha história, tudo que é bom no Brasil é exportado. E o jiu-jitsu não foi diferente. A gente entrou, o nosso programa aqui que a gente tinha para entrar na polícia, para entrar em todos os órgãos aqui de segurança pública, ficou arquivado aí 10 anos e lá aprovaram a gente em 2 meses. Olha. Então, quer dizer... Tem que ter uma maturidade assim de pensamento para que aceite que realmente a arte marcial é vital. Como é que não tem um programa de jiu-jitsu dentro da polícia, dentro do exército? Então é tipo, realmente o Brasil nesse aspecto ainda não desenvolveu essa mentalidade que o primeiro mundo tem, que você tem que tratar os teus agentes que vão, mas para você tratar ele, você não pode dar um código para ele seguir. Sim. Porque é o comportamento humano. Então, todo aquele caos interno que ele tem vai se mostrar na hora de ele fazer uma prisão, na hora dele executar uma tarefa, na hora dele realmente servir o próximo. Né? E você está falando dos Estados Unidos porque você montou a escola? Não, porque aí foi o seguinte, aí eu ganhei o primeiro, o segundo, o terceiro quebrado. Quebrado, sem dinheiro, eu não vi condição nenhuma de ficar no Brasil, realmente. E aí eu tive uma oportunidade de dar uns seminários fora do país.
Quantos anos? Adoro saber idades. Eu me formei, eu peguei a faixa preta com 22, 3 anos quebrado, 25. 25 anos. Aí com 25 anos eu fui lá fora e vi que realmente era uma demanda assim que não tinha precedente. E como nessa época tinham poucos campeões mundiais, porque o campeonato mundial tinha começado em 96, eu era uma das poucas pessoas que tinha essa credencial lá fora. Olha. E aí eu fui para Ohio, né, no meio dos Estados Unidos, aí eu conheci um grupo chinês que era o que organizou o Arnold Classic. E eu fui um dos idealizadores do Arnold Classic. Eu ajudei a escrever o programa do Arnold. E aí a gente fez esse programa, eu fui a primeira super luta para mostrar, porque o Arnold falou, pô, o que é esse jiu-jitsu aí? Eu tô vendo aí que a gente vai ter esse programa aí. Aí eu falei, não, bota uma luta minha então para mostrar para ele como é que é uma luta. Aí eu peguei um cara muito grande, nessa época eu lutei com o Conan. O Conan era um cara de 120 e poucos quilos, gigante. E aí pra mostrar pra ele a superioridade do jiu-jitsu, eu fiz uma luta sem kimono. Então eu lembro quando eu cheguei lá pra fazer a luta, ele falou, você que tá ajudando ele? Eu falei, não, eu vou lutar com ele. Aí ele olhou assim, não, vai se machucar. Pro Arnold? Não, ele falando pra mim, porque ele achava que eu ia ajudar o Conan. Entendi. Porque eu era muito pequeno, uma desproporção assim gritante. Aí ele falou, você vai ajudar ele? Eu falei, não, eu vou lutar com ele. Ele ficou com dó. Não, você vai se machucar. Tem seguro? Eu falei, não se preocupe não, vai dar tudo certo. E aí? E aí foi um baile que eu dei no Conan, ele ficou assim, impressionado. E aí foi quando a gente instituiu o jiu-jitsu como não só um esporte de exibição dentro do Arnold, como todo lugar que tem um Arnold tem que ter um evento de jiu-jitsu. Ai, que legal. Aí foi quando a gente conseguiu, tipo, realmente colocar como... Porque era aquele esporte marginalizado, que não tinha estrutura nenhuma, a gente não tinha federação, confederação, não tinha nada. Caraca. Pode dizer que você é um dos pioneiros? Com que certeza. Massa, que legal. As academias, todo mundo que vive o jiu-jitsu, eu fui um grande, assim, tipo... contribuidor, assim, para dar uma palavra, assim, de incentivo, porque realmente... Quem vive do jiu-jitsu hoje no Brasil, hoje está muito melhor, mas realmente teve que tirar leite de pedra e teve que realmente ter muita resiliência, porque não é um esporte que você vai ter o retorno financeiro, mas o retorno emocional, o retorno assim de... Porque é uma cadeia de ajudar o próximo dia a dia no contato físico. Você pensar quantas pessoas você abraça por dia, quantas pessoas você realmente troca uma energia. Hoje a gente mal abraça, né? Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, né? Então isso aí é um presente do jiu-jitsu para mim, poder, tipo, influenciar, impactar de uma forma positiva em tudo que rege essa troca energética, né? Massa. E aí eu fui para os Estados Unidos. Aí eu falei, cara, vou morar aqui nos Estados Unidos. E outra grande tirada assim da minha mãe, eu já fazia inglês em escola americana desde 9 anos de idade. Olha, então eu não tive esse problema do inglês. Então legal. Já me colocou também em outro patamar lá fora. E aí você abriu a sua escola? O que aconteceu na verdade que eu vi que realmente você como indivíduo, você realmente não cria uma visibilidade tão grande como você, como uma empresa, como uma escola de arte marcial. Porque o jiu-jitsu ele é ligado à sua linhagem. Qual é a linhagem? Você tem a linhagem Gracie, você tem a linhagem Carson. Então eu senti que a gente tinha uma visibilidade muito grande, meu irmão nessa época já vinha chegando também como um expoente, a gente precisava de uma identidade. E aí a identidade foi o nosso sobrenome, e foi quando a gente fundou a Ribeiro Jiu-Jitsu. Que hoje tem nos Estados Unidos a e gente aqui... está em 8 países. Nossa! Então, além de, né, ser um dos pioneiros do jiu-jitsu, foi a um parte mega empresário. quando eu comecei a virar empreendedor. Isso, que legal. E eu me especializei na parte de recursos humanos. Você tem quantas faculdades? Só uma de direito. Ah, tá. E a do jiu-jitsu, que para mim é uma faculdade mais difícil do que a Harvard, né? Porque ela não termina com o teu diploma, ela começa com o teu diploma de faixa preta. Eu digo assim que até você pegar a faixa preta é uma busca objetiva e depois da faixa preta é subjetiva. Por quê? Porque ela, para quem tá te vendo de fora, não tem graça. Porque você não vai ganhar mais nada, você não vai, tipo, ter um outro título, você é uma faixa preta. Por que muitos faixas pretas deixam de treinar? Porque, na verdade, eles nunca aceitaram o jiu-jitsu como uma escola de vida.
Jiu-jitsu é uma escola de vida. Se você parar de treinar jiu-jitsu, uma parte sua vai morrer. Olha, massa. E a aperfeiçoação... Hoje, por exemplo, eu não treino, mas quando eu tinha 20 anos, o meu treino hoje é diferente. Eu conheço as limitações do meu corpo, eu sei das minhas potencialidades, e você passa a ser mais seletivo também. Massa. Por isso que eu me restringi a parte de qualificar profissional. Porque ali, quando eu começo a conversar com ele, eu dou um treino com ele, eu já sei, é meio que uma entrevista. Você competiu recentemente? A minha última competição foi na Rússia. Caraca! Eu levei um aluno meu para lutar lá, o Vitor Hugo, que hoje é o melhor do mundo. Um garoto que a gente pegou faixa roxa, tipo, assim, condições assim, bem difíceis para ele. E transformamos ele no melhor competidor. Hoje ele mora com meu irmão em Austin. E eu cheguei lá na Rússia e falei, quer saber? Irresponsável, né? Então eu não tava nem treinando. Me bota aí na categoria. É mesmo? Ganhou? Porque é o seguinte, eu fiquei em segundo lugar, eu perdi na final. Porque o jiu-jitsu me dá essa confiança de poder me testar. Para mim sempre foi o teste. Por isso que no Mundial, primeiro ano eu ganhei de leve, o segundo de médio, o terceiro de meio pesado, super pesado. Então para mim sempre foi o teste de saber o que o cara maior, mais forte tem. E se o meu jiu-jitsu é suficiente para ter condições de combate. Então sempre foi desafio, o meu desafio sempre foi o próximo, não o que eu vou ganhar com isso. Massa. Porque hoje todo mundo se intitula campeão, mas o verdadeiro campeão é o do dia a dia. Sim. Esse é o campeão. Sim. Não é o que ganha uma medalha, porque você desce dali, você não tem uma postura de campeão, você não age como campeão, as suas atitudes não são de campeão, então que campeão é esse? Então, gostaria de ficar horas aqui falando, vocês têm tanta coisa para trazer, porque você fala tanto do Gil e você fala muito de mente, né? Você fala muito sobre, tipo, esse equilíbrio de mente, a forma de pensar, porque tem tudo a ver, né? No modo, não só da luta, mas o modo com que você vive sua vida, né? É a né? base, Danise. A base realmente é a sua mente. Você tem religião? Você tem religião? Eu sou um cara religioso. Eu sigo a doutrina kardecista, mas por eu ter tido esse contato, eu tive um contato muito grande quando eu fui lutar na Arábia com o islamismo, tive um contato muito grande com o budismo, tive um contato já com o evangelho, já com todos eles pregam os ensinamentos de um ser evoluído. Seja qual o nome que você queira dar o seu ser evoluído. Um chamam de Deus, um chamam de Alá, um chamam de Buda, mas na verdade é aquele que te conecta a um ser superior, a um ser evoluído que você tem que ter como parâmetro para você poder continuar evoluindo. Então eu acredito que quando a gente humaniza demais a religião e dá conotação para várias coisas, ela se dilui, ela perde a força dela, porque aí já entra o interesse humano. Então eu gosto muito, tem partes de todas as religiões que me cativam muito. Eu também, eu penso muito então assim. Eu acredito que se a reunião de todas elas vai em um ser superior comum. Se pegar um pouquinho de cada, pronto, vai para um ser superior comum. Quando você bota a personalidade dentro da religião, você desreligionaliza a religião. Sim. Porque você está colocando a vontade e o entendimento humano. Você pega, por exemplo, a Bíblia, você pega o Alcorão, cada um interpreta de uma forma diferente. O Talibã interpreta de uma forma, o Islã de outra, mas no final, quem realmente vai saber o que está escrito ali? Quem tiver a ponderação de aceitar que não é preto nem branco. É um entendimento, é o bom senso. Então essa parte aí para mim é essencial para minha vida. O que faz sentido faz, o que não faz, não faz. Sim. E a divergência de opinião, por isso que é realmente... quando alguém pede a minha opinião, eu fico assim muito reticente de dar opinião. Por quê? Porque o homem de bem com bom senso, ele acaba servindo de validação porque não tem bom senso. Não, mas o Saulo falou que isso. Então, realmente o que eu acredito sobre certas coisas foi usado muitas vezes contra mim. E o jiu-jitsu me ensinou isso. Por isso que eu sempre falo, né, e vou sempre repetir nas minhas entrevistas, que o que você não concordar, o que você não achou que não serviu pra você, tá tudo bem, né? Não precisa vir aqui nos comentários, destilar ódio.
Você pega o que te agrega e o que não te serve, você ignora. Hoje as pessoas estão lá no Instagram, você vê, às vezes eu sou viciada em comentário, né? Aham. Gente do céu, mas um fala aqui, outro fala aqui, eu falo, gente, passou. Se você não gostou, você pega e passa. O que você tem que perder seu tempo, né? Nos comentários, então já pega essa dica aí, né? O que você pegou de legal do Saulo, legal, né? O que você achou que você não concordou, é só passar. E o que eu vejo assim é o seguinte, por exemplo, algumas pessoas famosas assim, quando as pessoas comentam alguma coisa positiva, ela não vai lá e não se... pô, obrigado aí, obrigado pelo carinho. Então, fala, quando alguém comenta... Então, a energia negativa está atraindo mais ela do que a positiva. Então, foca no positivo. Exatamente. Foca no positivo. É quando eu tenho um péssimo dia de treino. Eu vou focar no que aconteceu de bom naquele treino, embora tenha sido péssimo. Alguma coisa de bom ali aconteceu, né? Exatamente. Então, Exatamente. mente nutrida, minha gente. Vamos nutrir mais essa mente, pensamentos positivos. Saulo, você tem muito mais, né, pra falar. Não é só isso, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto. Eu quero te agradecer de novo. Muito obrigado. Pela sua presença, pela sua história. Na minha cabeça ainda tá a parte que apagou a luz e você levou uma porrada. E tem uma parte que eu vou contar em off depois, que essa parte é bruta. Me conta. Muito obrigada, não deixa de curtir, comenta aqui o que vocês acharam dessa entrevista. Muito, muito, muito obrigada. E vamos marcar as próximas. Obrigado a você. Quero dizer que é uma bênção realmente ter essa parte de contato, assim, pessoal, através do YouTube, através dos meios de comunicação, e realmente pedir um pouco de paciência para aqueles que estão usando esse instrumento, de ver até o final, de realmente fazer uma interação com aquilo que gostou, que não gostou, porque embora a gente não tenha um contato pessoal, vocês estão tendo acesso a uma profissional competente, vocês estão tendo acesso a um guerreiro da luz que tem, assim, muito carinho no que faz, então o que vocês falam de volta realmente impacta a nossa vida, e eu acredito que impacta de vocês também. Então essa troca, mesmo que seja através de um veículo eletrônico, realmente é muito importante. Contem comigo, se mantenham saudáveis, ouçam as dicas de nutrição, façam esporte e realmente vivam um dia de cada vez, focado no presente, focado no poder do agora. Um grande salve, fiquem com Deus. Saulo, só mais uma coisa, eu sempre peço para meus convidados falarem uma frase ou alguma coisa para motivar a galera que está assistindo. Seja nos treinos, na vida, sei lá, qualquer coisa que você quiser passar de pensamento positivo. Não importa o que aconteceu no seu dia, tenha sempre na cabeça só por hoje. Isso vai te conectar em você dar o seu melhor todo dia, e o passado e o futuro você não interfere. A única energia que importa para você é o hoje. Então viva hoje, aproveite agora e se sinta realmente privilegiado de estar respirando o mesmo ar que a gente e de poder fazer a diferença na sua vida e em quem estiver assim ao seu redor. Muito obrigado. Chorei. E fala seu Instagram também, suas redes sociais para a galera te seguir. Ribeiro Jiu-Jitsu, segue lá, tem muita dica para vocês ali, muita história, muita realidade. E ainda mais hoje todo mundo mostrando esse lado evoluído no Instagram. Na verdade não evoluiu porra nenhuma. Então ali vocês vão ver o preto no branco, e é o dia a dia daqueles que estão traçando uma filosofia dentro da arte marcial e de encontros assim de alma, encontros assim realmente bem frutíferos como esse que a gente teve agora, assim, num bate-papo assim que realmente conforta a minha alma e daqueles que estão na mesma estrada. Tamo junto. Top. Um beijo, gente. Até a próxima.